falar da Recopa Sul-Americana. É o campeão da Libertadores, o Verdão, contra o campeão da Sul-Americana, o Atlético Paranaense. Primeiro jogo hoje e temos as prováveis escalações na tela do Futebol 360. Primeiro, o Furacão do Alberto Valentim com o Santos. Olha, cogitado para ir pro Flamengo, hein? Grande goleiro, o Santos. Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. Hugo Moura, ex-Flamengo, né? Eric e Matheus Fernandes. Ex-Palmeiras. Ex-Palmeiras, ex-Botafogo, ex-Barcelona. Exato. Léo Cittadini, Terans e Rômulo ou Pablo. Esse é o provável Atlético Paranaense para enfrentar o Verdão do Abel Ferreira com o Everton. E o que tem de lei do ex aí, vai né? ter. Tem muito... Só aí, ó, tem o Everton, quem mais tem? Rafael Veiga e Rony. Tem três, né? Marcos Rocha, Kusevich, Murilo e Piquerez. Danilo, Jailson, Zé Rafael ou Atuesta. Será? Rafael Veiga, Rony e Dudu. É o provável Verdão. Daqui a pouco a gente fala das ausências ali na zaga, né? Do Luan e do Gustavo Gomes. Mas vou começar perguntando do jogo, quem chega melhor. Vimos pouco do Atlético. Aliás, o Atlético Paranaense com esse time jogou pouco na temporada, né? Já é uma política do Atlético Paranaense, né? Geralmente a gente conhece o Atlético Paranaense em março. Estamos chegando perto de março, é a hora de conhecer o Atlético. Tem muita semelhança desse jogo no sentido da preparação com o que aconteceu com o Flamengo e Atlético Mineiro. Você vai dizer assim, é o objetivo da temporada? Não é, mas é o objetivo imediato. Até em comparação aos estaduais, né? O Palmeiras é um Palmeiras encorpado, um Palmeiras que a gente já viu melhor, inclusive, nesse ano, entre o Atuesta do Zé Rafael ou não, ali é um detalhe. Tem a questão da defesa que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, mas me parece que o Palmeiras vem num ritmo de testes para esse ano mais constante que o do Atlético Paranaense. O Atlético, tá certo, tem uma base, principalmente até o meio do campo, é a base que vinha jogando o Brasileiro, quando jogava, né? Porque jogou muito com o time misto no Brasileiro. Eu fiz os jogos da Bola de Prata do Atlético Paranaense, dificilmente eu conseguia dar nota para esses jogadores todos juntos, que é o Atlético mesmo. Talvez para o Santos e olhe lá, né, professor? Às vezes o Abner aparecia, sumia, também. O Thiago Heleno era uma peça de resistência ali, mas o Atlético com cara de Atlético mesmo, já é uma política do Atlético não dar as caras tanto. Eu acho que é uma política, inclusive, muito saudável. Mais clubes deveriam seguir isso, principalmente em relação ao campeonato estadual. É um Atlético sem o Nicão, mas com alguns reforços pontuais muito importantes, né? Muito importantes. Acho que o Atlético se reforçou bem. Vai ser um belo duelo. Mudou muito, né, do ano passado para esse, né? Mudou e eu acho que mudou para melhor. Tem jogadores de qualidade, já tinha jogadores de qualidade, mas respondendo aí a sua pergunta, acho que a gente tem uma mostragem melhor do que é este Palmeiras em relação ao que é este Atlético Paranaense. Isso pode fazer um pouquinho da diferença. Como a gente falava em relação ao Atlético Mineiro e Flamengo também, né? Tínhamos um Atlético Mineiro mais inteiro, mais consistente, mais sabendo quem são os caras do que o Flamengo. Acho que isso acontece com o Palmeiras em relação ao Atlético Paranaense. E sabe o que eu acho que acontece em relação à Recopa Sul-Americana? Quem ganha não é tão, vamos dizer assim, elogiado, enaltecido. Muita gente, não, mas é uma competição, tarará. Mas para quem perde... Ano passado o Palmeiras perdeu nos pênaltis, não foi? Foi. Pro Defensa e Justiça. E ficou aquele negócio. Mas já perdeu o Mundial e perdeu a Recopa e não sei o quê. Tá na conta, né? Fica martelando, fica aquele negócio na conta. É a mesma coisa em relação à Supercopa. Não, mas é uma competição. Mas é um jogo. Mas não é isso que vai decidir o futuro do time na temporada. Mas quem perde... E não é mesmo, porque o Abel, no ano passado, perdeu as duas. Perdeu. E foi campeão da Libertadores. Foi campeão do que interessava. Agora, nesse caso, vai ser um título inédito para dois que já tentaram recentemente e perderam. Então, também tem esse aspecto, né? Um deles há de ser campeão de um título inédito que eles perderam recentemente. O Palmeiras perdeu surpreendentemente para o Defensa e Justiça e o Atlético perdeu não tão surpreendentemente assim para o River Plate, né? Mas perdeu. Está muito acima o Palmeiras no momento do Atlético Paranaense? Está acima, Abel. Eu concordo com o professor em relação à referência que nós temos no ano. A do Atlético ainda é pequena, né? O Atlético jogou o Atletiba com o time titular, jogou um pouco contra o Paraná com o time titular.
Até o Alberto Valentim, nos primeiros jogos, não estava no banco, depois ele fica no banco já no Campeonato Estadual. Palmeiras nós já vimos no Mundial de Clubes, vimos começar muito bem, a melhor campanha até agora do Campeonato Paulista. Palmeiras tem um técnico muito inteligente e muito inquieto. O Abel Ferreira, ele mexe muito nas peças, até no sistema do time, e às vezes ele coloca jogadores em posições que surpreendem muita gente, porque às vezes é o camisa 10 que vira o falso 9, o zagueiro que é lateral, o lateral que vai jogar um pouco pelo meio. Isso também confunde quem vai enfrentá-lo, né? A gente sabe que ele tem muita variação, o Palmeiras tem um elenco muito bom, vencedor, obviamente, mas essas mudanças do Abel Ferreira eu acho que são mudanças que também surpreendem e deixam o treinador adversário com alguma dúvida na cabeça. Talvez aconteça hoje na Arena da Baixada, né? E o Atlético Paranaense, como falou bem o professor, em relação às mudanças que teve, o Atlético sofreu mudanças profundas fora de campo e algumas mudanças no campo também. É um Atlético Paranaense que já não tem mais o Paulo Autori comandando o futebol, tem agora o Alexandre Matos trabalhando com o Mário Celso Petralha, está com o Carlinhos Neves comandando o departamento médico, né, fisiológico do Atlético Paranaense. E o time no campo hoje vai ser realmente testado fortemente pela primeira vez no ano. Pode ser uma resposta muito boa, mas a tendência é que esse time leve ainda algum tempo para se adaptar ao Marlos que chegou, ao Pablo que chegou. Não tem mais o Nicão, que era um jogador muito importante, porque o Atlético tinha uma jogada, Abel, ano passado, que era uma inversão de jogo de um lado para o outro, que o ponta saía da ponta para vir para o meio para dar o espaço para o lateral aproveitar. O Marcinho fez muitas jogadas assim pelo lado direito e o Abner mais ainda pelo lado esquerdo. Agora ele tem outro tipo de jogador para trabalhar, o Alberto Valentim. Mas acho que pelo momento, pelo que nós vimos no ano, pelo trabalho do Abel Ferreira, o Palmeiras em 2 jogos tem vantagem para tentar ser campeão da Recopa. E eu fico muito curioso, Rafa, para ver o que vai acontecer com o Pablo nessa volta também ao Atlético Paranaense, né? Tão criticado e muitas vezes criticado com razão, porque não apresentou o que se esperava dele no São Paulo, mas está voltando para casa aí o Pablo. O que você acha dessa volta do Pablo e desse confronto aí tão legal na Recopa? Eu creio muito, Abel, nessa história do jogador identificado mais com um determinado clube, que ele se sinta mais confortável usando certa camisa. É fator humano, né? Todos nós somos assim, né? Profissionalmente, né? Familiarmente, relação social, faz parte da natureza humana. Acho que o Pablo tende a voltar a performar melhor jogando pelo Furacão, porque lá ele teve uma grande passagem. E acho que o insucesso dele no São Paulo tem uma relação grande com a responsabilidade individual dele, mas também tem um percentual desse insucesso associado à questão coletiva do time do São Paulo. O confronto em si, os companheiros foram muito bem, acho que o Palmeiras leva vantagem, é mais time, naturalmente esse Scarpa há uma pinta na construção, nas transições ofensivas. Eu acho que isso pode denotar um Palmeiras... Momento que a gente só um momentinho, Rafa. Está com um probleminha ali no sinal. Deu uma travada. Né? Deu umas 2 ou 3 travadinhas. Daqui a pouco a gente vai dar uma ajeitada ali. Nossa produção vai ajudar para o Rafa daqui a pouco voltar e trazer a opinião dele sobre o jogo, sobre o Pablo. Deu para entender mais ou menos alguma coisa. Eu chamei a atenção aí em relação a essa volta do Pablo. Caso o Pablo seja realmente titular hoje, ele vai enfrentar um time que a gente sabe que se defende muito bem, comandado pelo Abel Ferreira, mas que não terá 2 de seus principais jogadores na zaga. O Luan, com uma lesão, e o Gustavo Gomes, que testou positivo para a Covid-19. E essa tela mostra o desempenho do Palmeiras com e sem a dupla Gustavo Gomes e Luan. Com a dupla, 113 jogos e 54%. Não, eu ia falar de aproveitamento, não é isso? É sem sofrer gol, é isso? Metade desses jogos aí o Palmeiras sai em campo. Um pouquinho mais da metade. Sem sofrer gol. É isso? Eu achei que era aproveitamento, não é? Mas é uma espécie de aproveitamento. Aproveitamento para o lado de impedir gols. E aí tem 100 pelo menos um dos dois. 141 jogos e aí 42% sem sofrer gol. Sem ambos, 56 jogos, 44,6%. Sem sofrer gol. E aí a gente tem ali também os gols sofridos. E aí sim, lá no final, o aproveitamento com a dupla. 67,5%. Sem pelo menos um dos dois, 61,7%. E sem ambos, 62,5%. Os números comprovam, e é óbvio, pela qualidade dos dois, que o Palmeiras fica fortalecido com essa dupla. O quanto perde, ou o Abel e a força do elenco conseguem
suprir essas ausências? O Palmeiras mantém o nível ou não, professor? Até conseguem, porque é time do Abel, né? É time coletivo, é time de pegada, é time que está jogando junto. Fosse um time mais disperso, ia ter mais dificuldades, principalmente pela ausência do Gomes. Nada contra o Luan, mas a gente viu aí a diferença entre sem um e sem os dois. Esse um, geralmente, é o Gomes, quem faz mais falta. O Luan vem de momentos bons, bons relativamente, né? Porque o raio está caindo sempre onde está o Luan. E talvez nesse momento, para a cabeça dele, seja até positivo esse afastamento. E o Gomes que acaba desfalcando mais por causa das convocações para a seleção também, paraguaia, né? O Gomes é mais ausente por causa disso. Agora, é o melhor zagueiro, acho que da América do Sul, né? Todo time se ressente da falta do melhor zagueiro da América do Sul. É uma dupla, mais pelo Gomes, insisto, eu acho que é mais fácil você achar um bom coadjuvante para o Gomes, pela qualidade que esse jogador tem. O Luan vem se entrosando bem com ele. É claro que alguma perda você tem ali, mas acho plenamente superável, porque o Palmeiras é, antes de tudo, um time coletivo, como gosta de falar o Abel, né? Mesmo um Murilo ainda sem tanto entrosamento, chegou há pouco tempo no Palmeiras, jogando ao lado do Kusevich, o quanto perde o Palmeiras ou compensa isso tudo que o professor falou, a experiência, a forma de armar o time coletivamente do Abel Ferreira? Perde pelo entrosamento e conhecimento dos dois que não podem jogar, né, Abel? Isso daí a gente não tem como tirar do contexto. É uma dupla de zaga muito vencedora, faz parte desse momento histórico de vitórias, de títulos do Palmeiras. Claro que os dois farão falta, né? Mas me parece que os jogadores que chegaram ao Palmeiras no ano começaram bem. Começaram bem em relação à assimilação do que o técnico exige, começaram bem em relação à segurança que o time passa também, ao sistema defensivo, a maneira que marca. Isso também ajuda, porque o zagueiro não fica desprotegido ou exposto, por exemplo, no Palmeiras, é difícil acontecer. Então, por exemplo, o Jailson começa bem. O Atuesta um pouco menos, eu acho que a gente tem que esperar um pouco mais do Atuesta. E o Murilo começa bem. O Murilo fez bons jogos no Paulista até agora, né? Independentemente dos gols que ele tem feito, ele vai bem na bola pelo alto, mas é um zagueiro que tem se mostrado seguro, né? Não é o Gomes, não é o Luan, obviamente chegou ao Palmeiras há pouco tempo, mas me parece que esses reservas do Palmeiras que entram, geralmente são muito bem treinados pelo Abel Ferreira, eles dão conta do recado. Talvez não com o brilho de quem esteja jogando sempre, mas eles não comprometem. É isso que eu espero do Murilo hoje. O Kusevich já é uma dúvida maior, porque o Kusevich chegou ao Palmeiras com muita moral, pelo que ele jogava na Universidade Católica, e no Palmeiras não jogou ainda, não deslanchou ainda para ser aquele Kusevich que nós víamos no Chile. Mas o Murilo me parece que substitui bem, Abel. Não é o Luan, não é o Gomes, mas substitui bem para um ou dois momentos. Ritmo, né? Está com ritmo, porque ele está jogando o Paulista. Está fazendo gol no Paulista. Tá e com essas ausências, é provável que seja mesmo linha de 4. Sem a linha de 3 zagueiros ali. Possivelmente, mas isso pode mudar. Isso pode mudar. Tratando-se de Abel Ferreira. Isso pode mudar, mas durante o jogo. Pode virar 5, 6. Pode. Diga lá, Rafa. Rafa já está restabelecido. Então diga lá, Rafa, para completar o assunto Furacão e Palmeiras. Então, é isso que a gente sabe que o Abel Ferreira costuma fazer, né? Jogos de exigência defensiva, de compactação e saída em velocidade, ele bota até 6 numa última linha, se for necessário. Não acho que vai ser o caso hoje, porque vendo a escalação do Atlético Paranaense, a gente consegue ver ali no Léo Cittadini um jogador de técnica, que vai iniciar os homens de frente. Hugo Moura e o Matheus, eles entram num processo de rejuvenescimento e qualificação do meio-campo. Estou com o Celso nessa leitura. Acho que é um meio-campo mais qualificado, esse do Furacão, que vai entrar em campo hoje, portanto, será o meio-campo que se pretende para a temporada inteira, mas nada que seja assim, muito impactante a ponto de deixar o Palmeiras em maus lençóis. Não é um time veloz esse do Atlético Paranaense que vai ser colocado em campo pelo Roberto Valentim. Então, como eu acho que o Palmeiras não precisará baixar muito as suas linhas, no máximo 5. Acho que não teremos uma linha de 6 não, viu, gente? E tanto o Palmeiras quanto o Atlético Paranaense estão como a sala ali, o ambiente do Rafael Marques, se vocês puderem mostrar de novo, é uma coleção de troféus. E eles querem colocar mais um troféu na sua prateleira, como está lá a sala, o quarto, o ambiente de Rafael Marques. Olha quanto troféu. É muito troféu, amigo. A gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos.